Seja muito bem-vindo a TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Aqui, a sua voz ganha força. É onde os nossos clientes se desenvolvem e levam o seu negócio a outro nível. Nesse episódio, vamos falar de um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, que é gestão de milhas. E no nosso episódio de hoje, nós contamos com a presença de Leonardo Cunha, administrador e CEO da Malema Viagens. Eu sou Catari, CEO da Truly Offices, e vamos desvendar o segredo sobre as milhas. Leonardo é CEO da agência Malema Viagens e vai desvendar tudo o que a gente precisa saber sobre juntar milhas, fazendo uma redução aí, ajudando a gente financeiramente a conseguir milhas para fazer viagem. Se você tem interesse nisso, não fique de fora desse episódio. Muito bem-vindo, Leonardo, ao nosso episódio. Seja muito bem-vindo. É uma conexão Rio Grande do Norte, Natal, e é muito prazer de ter você aqui no nosso podcast. Tudo bem, Catari? Um prazer, né? Recebi esse convite, não pude deixar de participar. Hoje, né, acredito eu que esse bate-papo é mais para esclarecer, né, abrir a mente do povo, esse mito também, que muitas vezes a pessoa, para eu viajar eu preciso gastar muito, o que é que eu preciso fazer? Então, a Malema, né, de milhas e viagens é justamente para isso, para poder ensinar o nosso cliente que os gastos do dia a dia dele podem trazer benefícios, vai trazer retorno, para que quando ele for viajar, ele não precise se preocupar com nada. Que ele já produziu isso, que é gastos do dia a dia dele, para ele transformar para viajar, né? Maravilha, isso daí é muito bom e eu já tive algumas dicas e isso já estou pensando aí nos frutos que eu vou ter aí ao longo do tempo. Mas na verdade, assim, antes da gente dizer assim os benefícios da milha, como juntar milhas e tal, eu queria que você falasse um pouco como foi ao longo da sua jornada de trabalho até ser um empreendedor. Começou, né, lá em 2016, quando a gente foi convidado para uma festa de 70 anos de tia Eliane, que tinha ido ao aniversário de vovó lá em Natal, e ficou já esse convite pendente para a gente vir ao Rio de Janeiro comemorar os 70 anos dela. Eu nunca tinha ouvido falar sobre milhas, sobre pontos. E, na época, trabalhava num posto de gasolina e, ao abastecer, um cliente fez aqui, acumula milhas, acumula pontos. Aí aquilo me despertou. O que é isso? Aí o rapaz me explicou que era um programa das companhias aéreas que você cadastrava seu CPF, ficava abastecendo e acumulava pontos para depois transformar por milhas. Eu tive a ideia porque lá em Natal estava pensando e já estava se programando, eu, minha mãe, minha namorada, que hoje em dia é minha esposa, meus primos, minha tia, e minha avó já tinha ganho a passagem junto com a minha mãe. Aí eu fiquei com aquele pensamento, se a pessoa que está vindo abastecer aqui pode acumular, porque eu não posso que abasteça o carro toda semana? Aí já fui, né, procurando saber mais um pouco. E em 2016, com o acúmulo, com a estratégia certa naquela época, consegui vir por um preço muito barato, eu, minha namorada, meus primos, meus tios, e foi uma conquista muito grande, porque para a gente naquela época era uma coisa muito difícil de alcançar, porque a gente sempre pensou, a maioria dos primos, tudo assalariado, e a gente pensou, a gente não vai conseguir, a gente só ia agradecer o convite e não ia conseguir vir ao Rio de Janeiro. Mas com a estratégia certa naquela época, a gente conseguiu, veio minha mãe, meu irmão, junto com a esposa dele, meu sobrinho na época, que tinha 2 anos para 3 anos, meus primos, minhas tias, e foi uma conquista muito grande. Então, aí agora, assim, para quem não sabe, Leonardo é meu primo, a tia Eliane é a minha mãe, e aí eu já abri aqui, né? Ano que vem teremos os 80 anos. E aí eu espero que
a família veio toda de graça. Através de milhas, né? Então, assim, é muito legal hoje ver essa possibilidade e saber disso, porque na época eu não sabia disso. Então, eu fiquei sabendo disso agora. A gente falou sobre isso antes, né? Ontem, na verdade, dessa situação. E, assim, eu achei muito legal de isso há 10 anos atrás. Então, assim, você já vem há 10 anos trabalhando com isso. Não, verdade, ou não? Como é que foi? Até chegar a Malema, como é que foi? Teve uma parada, né? Eu fiz essa estratégia e parei ali, vim para o Rio. E quando retornei para Natal, continuei no meu trabalho. Aí fui. E no ano de 2023, eu fui demitido. Minha esposa estava grávida na época, minha filha nasceu. E apareceu uma oportunidade de eu conhecer o Rodrigo Góes, né, no Fábrica de Milhas dele. Aí minha esposa fez, assista esse programa aí, né, que vai ter o Fábrica de Milhas, a semana do fabricante de milhas, que é um programa do Rodrigo Góes, o Mago das Milhas. Aí as aulas era no horário que eu estava colocando minha filha para dormir, então eu colocava o fone, assisti o primeiro dia, assisti o segundo, assisti o terceiro dia, e aquilo já despertou um interesse maior em mim, porque eu já tinha usufruído das milhas há 7 anos atrás, né, por assim dizer, e fez com que eu queresse aquilo para mim, porque, querendo ou não, um espelho que eu sempre tive, eu nunca disse isso, né, da minha prima rica, né, que a gente costumava brincar, que era uma pessoa que sempre estava disponível ali para a gente, e era uma pessoa que sempre falou, empreenda, tenha seu negócio, porque isso é importante para você melhorar de vida, não queira ser só um assalariado. Então, eu casei as duas coisas no interesse que eu tinha. Por quê? Porque viajar é muito bom. A gente só não viaja quando a gente não pode. Então, se a gente pode fabricar durante o nosso dia a dia para poder viajar, você torna útil e agradável. E, ao fazer outros cursos do Rodrigo, eu tive a oportunidade de ser um gestor de milhas. Gestor de milhas é você ter um acúmulo para que você acelere esse processo e você possa ensinar outras pessoas a fazer o acúmulo de milhas e pontos. Maravilha. Então, aí você, nesse momento, você resolveu... Foi aí que nasceu a Malema? Ou ainda não? Você estava só nesse processo estudando, né? Aspas, porque a prima rica sou eu. A prima rica sou eu. Que aí hoje você é empreendedor, eu sou rica? Não, de saúde, né? Ainda bem que você hoje é empreendedor. Seguiu meus conselhos e a gente rala pra caramba pra chegar aonde a gente chega, né? Então, assim, eu acho que é muito legal a gente colocar até isso, que a gente brinca, é uma brincadeira interna da família. Sua mãe morre de raiva, né? Quando você fala, para com isso, que ela trabalha muito, ela corre muito atrás. Mas, assim, na verdade, eu entendi muito isso, eu sempre brincava, porque eu acho que aquele pensamento que você tinha, que às vezes é uma crença que a gente carrega na nossa vida, de que vocês não poderiam vir para cá há 10 anos atrás. Com certeza. E acho que a gente batalhando, trabalhando, parcelando, ou guardando dinheiro, eu acho que hoje guardando milhas, e a gente consegue. E, na verdade, eu também fui, né? E a ideia de vocês virem pra cá, em qual foi o ano? Que agora 2016, foi no ano da Paralimpíada, né? Em 2015, se eu não me engano, ou não, 2014, nós fomos para Natal pro aniversário da minha tia de 80 anos. Elas têm uma diferença de 12 anos aí. E aí, nós fomos de milhas. Pela Smiles, que é onde eu juntava milhas. Então, aí, a prima rica já entrava aí nas milhas e já usava, né, as milhas. Então, assim, é muito legal a gente falar disso, assim, de uma forma descontraída, mas eu sempre entendi isso e eu acho muito bacana. Bom, dali você continuou, veio estudando com o Mago das Milhas, foi lá até ter uma oportunidade de
participar do Empreenda Milhas, que foi 2 dias de um evento que foi voltado a empreendedores de milhas. Tá. Pessoas que eram aluno dele, ele fez o evento, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, no início, né, desse ano, eu vim aqui ao Rio e tive a oportunidade de participar do Master Legacy. Master Legacy é o programa, né, de mentoria e aceleração para que você acumule, que você tenha mais conhecimento, que os mentores estejam todos disponíveis, o pessoal da contabilidade, o pessoal jurídico, todo o aparato de funcionários dele esteja disponível para os alunos. Que a gente seja o legado do Rodrigo Góes, do Mago das Milhas. E, ao participar do Master Legacy, ele lhe orienta, ele, como é que eu posso dizer, lhe apoia para você se tornar um CNPJ. Perfeito. Porque as metas que a gente tem lá, o que a gente quer alcançar, um MEI, até o CNPJ, um MEI não é compatível para tudo que o programa disponibiliza. Perfeito. Então, foi aí que nasceu a Malema, né? Já comentando sobre o nome Malema. É isso que eu ia perguntar agora. Diz para mim como é que... Porque assim, a logo... Abre aqui pra gente a tela para mostrar. Eu gostei muito porque combinou aqui o coral com coral. Vim em homenagem. É bem alegre, né? É uma logo alegre. Isso. E quando a gente vai viajar, a gente tá aí com foco de alegria. Isso. Foi baseado, né, no nome da minha filha, a inicial da minha filha, né? Mariana. O Lê de Leonardo e o Má de Maiara, que é minha esposa. Porque eu sempre fui criado e tudo na minha vida sempre foi baseado em família. A gente, não preciso nem lhe dizer, né? Mas a gente sempre teve um elo muito grande na família da gente. Graças a Deus, meus pais nos ensinaram muito, a mim e a meus irmãos. Então, isso é uma coisa que eu pretendo levar para minha filha, né? Juntamente com minha esposa. Meu pai vai fazer 15 anos que faleceu esse ano, mas o momento que ele viveu, ele nos ensinou muito. Ele nos ensinou a ser uma pessoa correta, a ser uma pessoa verdadeira, que ele sempre estava ali quando a gente precisasse. Minha mãe, da mesma forma, até hoje. Minha mãe, acredito eu, que ela e minha esposa são 2 pessoas que me apoiam muito. Eu sempre recorro a você, algumas perguntas. Catarina, o que você acha disso? Vai e confia, né? Que você sempre diz. Você tem potencial, mergulhe e vá. Não deixe ninguém dizer o que não é para você fazer. Então, nasceu, né, desse... Né, que eu nunca fui bom de pensar em nome. Então, aí vem na criatividade das iniciais do nome. Qual? Vamos dizer assim, quem nunca fez isso? E perguntei até a um amigo meu, né, Gabriel, que sempre foi um dos amigos que sempre me apoiou também. Eu fiz, Gabriel, rapaz, vê aí se esse nome dá certo. Aí ele perguntou, né, o porquê do nome, e por me conhecer muito bem, ele fez, não, pode colocar que vai dar certo. E acredito que a opinião dele, quando a gente pergunta a um amigo, né, e ele sempre foi aberto, se você não gostar, diga, se você gostar, diga. E eu tive esse apoio desde o início, não só da minha família, mas dos amigos mais próximos. Vários amigos me apoiaram, e eu sempre conversava com eles, né, antes de abrir a empresa. E teve um amigo meu que fez, rapaz, tu entende muito do assunto, porque você não abre a empresa. Mas eu sempre tive aquele medo. Os sinais estavam vindos, né? As pessoas vão só botando aquela pitadinha e o medo de empreender, ele tá sempre do nosso lado em alguns momentos, né? Isso. E ao participar do programa Master Legacy, que eu tenho mais de 280 alunos juntos, então a gente está sempre se apoiando ali a todo momento. Isso faz com que a conquista do colega seja a nossa conquista. Sim. A gente sabe até onde a gente pode ir, porque as ferramentas são disponibilizadas para todos. Sim. Então, tem esse pensamento, estamos ali para ajudar. E hoje, acredito que eu me sinto realizado, tenho várias conquistas ainda para acontecer, tenho várias metas
que com o apoio da família, dos meus amigos, da minha esposa, da minha mãe principalmente, que sempre está ali torcendo por mim, faz com que hoje eu não pense em fazer outra coisa. Então, fui começando a fazer a gestão para meus irmãos, fui pegando o CPF da minha mãe, da minha esposa, e assim fui vendo que aquilo poderia dar um retorno financeiramente. E o que eu aprendi pelo Master Legacy é que esse conhecimento eu poderia expandir, isso poderia tornar um negócio. E foi daí que surgiu a Malema. Isso. Aí então, hoje ela é uma agência de viagem? Ela é uma agência de viagem, como outra agência de viagem qualquer, sendo que ela não é uma agência de viagem qualquer. Porque a Malema Viagem ela é focada sempre no que o cliente precisa. A gente não faz aquilo lá, só emita passagem. Não. A gente... É isso que eu te perguntar. Qual o diferencial da Malema? Pronto. Das outras agências de viagem? Isso. Simples. Quando você for procurar a Malema, a gente sempre se preocupa no melhor voo, dependendo se for uma pessoa idosa, que ela não tenha voo com escalas, que ela procure um voo direto por conta do voo, para ela não ficar descendo, subindo do avião, para não cansar muito. Então, todo o serviço ele é especializado, ele é direcionado para as pessoas, para o cliente, aquilo que ele necessita. Então, a gente sempre procura dar experiências para ele, não só a viagem, mas que ele tenha experiência. E o diferencial da Malema é que a gente faz a gestão de milhas para o cliente. Então, esse é aquele ponto que vocês dizem assim, né? Porque vocês falam assim, até nos stories que a gente vê, nas publicações, no marketing, né, que é feito, que vocês trazem experiência para o cliente. Isso. Seria isso? Isso, porque, por exemplo, na gestão de milhas, a gente vai fazer com que os gastos do seu dia a dia se transformem em pontos ou em milhas para lhe trazer benefício. Porque hoje no Brasil, geralmente, o que é que a gente faz? Para a gente viajar, a gente guardava um dinheiro para, no dia, comprar a viagem e viajar com um pouquinho que sobrasse ali para a gente gastar na viagem. Então, o que a gente faz hoje é que com os gastos do seu dia a dia, eu gasto com mercado, com roupa, com tênis, com meia, com roupa de cama, roupa de banho, produto da Natura. Material de construção, material que eu fiquei sabendo disso. Aquele produto da Natura, aquele creme que você utiliza, perfume. Tudo isso tem como trazer retorno financeiramente para o cliente, né? Então, a gestão de milhas, a gente faz tudo isso para que o cliente se organize. A gente procura saber qual o interesse dele. Por exemplo, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Paris, estou querendo pedir minha noiva, minha futura esposa, né? Quero noivar em Paris, quero noivar em Cancún. Então, tipo assim, isso acontece, mas as pessoas não fazem isso porque acham que isso vai ser muito caro. E muitas vezes você pode ter desconto de 20%, 30%, 40%, 50%, até 100%. Porque a gente diz 100%. Porque se você produzir todas as milhas, sua viagem vai sair de graça. Sim. Então, você vai ter 100% de desconto da sua própria viagem. Beleza. Aí, quando você fala disso, 100% de desconto. Aí você tem um programa que a gente já conversou sobre, você me mostrou rapidamente, né? A gente viu lá. Muito, para mim, é complexo, mas eu preciso de uma ajuda aí. E aí você tem um programa que é a Gestão 360. É isso que você faz quando você fala assim, você vai juntar para comprar roupa, creme, não sei o quê, no mercado, blá, blá, blá. Eu vou, através da Gestão 360, aprender como gastar esse dinheiro para ganhar essa milha? Explica um pouco sobre a Gestão 360. Isso. Na Gestão 360, a gente faz tudo pelo cliente, menos a parte dele, né? Que, por exemplo, a gente vai ensinar ele aonde comprar, a gente faz o serviço na Gestão 360, o personal shopper, né? Que é aquilo que, por exemplo, a partir do momento que você assina o contrato, que na Gestão 360 eu trabalho com risco zero, que é o quê? Tudo que você investir,
ao período de 12 meses, se você não tiver retorno do investimento, a Malema lhe devolve 100% do valor investido, 12 meses e um dia. Exemplo, a gente assina dia 20 de janeiro. Tá. No dia 21 de janeiro de 2026, se você não tiver retorno de todo o investimento, a gente devolve todo o dinheiro investido na gestão. E a gestão, por exemplo, a gente vai ensinar você a comprar no local aonde comprar, porque muitas vezes a gente compra, às vezes vai comprar no shopping, sendo que você pode comprar a mesma roupa do shopping, ou às vezes você pode ir lá, prova a roupa, quando chega em casa, pede para, ou até lá no próprio shopping, entra no aplicativo, solicita a retirada, vai lá, faz um lanche e depois retira a sua roupa. Seja isso, por exemplo, só em alguns cantos que a gente pode acumular. É na Riachuelo, na Rene, na Aramis, na Dudalina, no ABC da construção. Principalmente você que for reformar, estiver perto de reformar e mora aqui no Rio, me procure que você praticamente vai ter uma viagem de graça. Opa, bora fazer obra em casa através do ABC da construção e viajar de graça. Então, inclui tudo isso então, na emissão de passagem. Só te fazer uma pergunta. A gestão 360, vamos lá, eu pago a você um valor, que é o que você cobra para fazer a gestão 360. O valor é sempre o mesmo ou é baseado nos seus gastos? Não nos meus gastos, né? Perdão. Quem gasta sou eu. Baseado nos meus gastos. Eu digo assim, olha, Leonardo, eu costumo gastar, sei lá, R$5.000 por mês no cartão de crédito. Vamos falar assim, né? E aí eu, meu esposo, e aí junto, um cartão único para os dois. E eu vou pagar a você um valor que já é fixo ou você vai fazer um plano para mim dentro do que eu gasto? Não, geralmente a gente faz todo o histórico, né, do cliente, saber com o que é que ele gasta, quanto é a fatura dele. Aqui no Brasil a gente tem aquele mito de não querer dizer quanto gastamos, né? Por conta do mal olhado, às vezes da pessoa... mal olhado é ótimo. Infelizmente, tem aquelas pessoas que têm o olho gordo, então a gente tem esse receio de querer informar, de querer dizer quanto a gente gasta. Se baseando nos gastos que a pessoa tem do cartão de crédito, a gente consegue também fazer uma solicitação, poder indicar a ele os melhores cartões que ele vai poder usar, que isso implica também no acúmulo de milhas. A gente sabe, né, que tem aquele mito das pessoas não querer compartilhar quanto gasta no cartão de crédito. E quando a gente faz a gestão 360, no trabalho que a gente faz, na consultoria que a gente presta para poder fazer a gestão, a gente procura saber quanto é gasto no cartão, com que ele gasta, aonde gasta, quantas pessoas gastam no cartão de crédito dele. E o valor do investimento é baseado naquilo que o cliente pode produzir. Perfeito. Por exemplo, se ele produz 15 mil por mês, 20 mil por mês, eu não posso cobrar a mesma coisa de um cliente que gasta 2 mil, gasta 3 mil. Não baseado no valor do cliente, mas é naquilo que eu posso dar de retorno financeiro para ele. Porque, pronto, hoje uma das coisas que todo mundo quer viajar é viajar bem. Muita gente hoje gasta muito no cartão de crédito, mas quando vai para um aeroporto, fica lá esperando igual a todo mundo a hora do seu voo. Não tem acesso a uma sala VIP. Então, a gente faz esse estudo até dos cartões de crédito dele para orientar, utilizar outros cartões de crédito para que melhore a qualidade dele. É isso que eu ia perguntar agora. Quais são os cartões de crédito que você indica? Hoje, eu indico para quem tem um gasto ali não muito elevado. Hoje em dia tem vários cartões. Tem os cartões do Santander, tem o Unic, tem o cartão C6 Bank, que acumula pontos também. Existe o Visa Infinity do Banco do Brasil, o Visa Infinity do Bradesco. Para clientes que têm um gasto mais elevado, tem o Sicredi, que acumula mais pontos. Tem o BRB Dux, que hoje é o cartão que mais pontua
no mercado, que é a paridade, se a gente for fazer, que é entre 5 e 7 pontos por dólar, então ele vai ficar com o dólar, o valor que está hoje, a paridade ali de 1 ponto a cada real gasto. Legal você falar, né, que eu não posso deixar de falar e abrir esse parênteses aqui com relação a essa questão do Sicredi, né? Eu não sei se você lembra ou se a gente já conversou sobre. Eu sou cliente Sicredi, inclusive eu já falo aqui para todos os clientes que Sicredi é nosso parceiro da Truly Offices. Nós temos conta, nossos clientes que estão aqui nos vendo, amigos, todo mundo já sabe. E eu sou uma coordenadora de núcleo do Sicredi aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, se você ainda não é cliente Sicredi, não perca a oportunidade, fale comigo ou entre em contato com a agência do Meyer. Nossos gerentes vão estar abertos para te atender. Garanto para vocês que é um banco que tem uma redução de custos, que é uma cooperativa de crédito que ajuda em redução de custos, em empréstimos, financiamento, consórcio e etc. Então, se você tive que abrir esse parênteses aqui, pode, através de uma conta corrente ou pessoa jurídica ou pessoa física, obter um cartão de crédito desse e, quem sabe, começar a juntar milhas e arrasar aí fazendo suas viagens com cartão de crédito. Se for falar com o gerente lá, né, já peça ele o Visa Infinity ou o Mastercard Black, né? Não aceite outro. Mas aí tem que ter a gestão ali da conta corrente. Com certeza. Mas já vai visando ter isso. E assim, aí dentro desses cartões de crédito, eu sei que existe também oportunidades de sala VIP. Isso. Qual o diferencial? Conta assim pra gente essas experiências para quem nunca foi pra sala VIP ou para quem já foi e não sabe usar da maneira correta. Isso, a sala VIP, né, vai lhe proporcionar um ambiente mais tranquilo do que aquele alvoroço do aeroporto. Na sala VIP, você vai poder comer de graça. Se você for pela manhã, você toma um café. Se for no horário do almoço. Não gastar aqueles 20, 30 reais num sanduíche natural. Caríssimo. Caríssimo no aeroporto. A gente sabe que tudo no aeroporto é muito caro. Então, o benefício de ir para uma sala VIP, querendo ou não, é uma redução de custos da sua viagem. Vamos imaginar aqui você, um casal com 2 filhos. Então, se você for comprar um sanduíche natural para cada um, você já pagou quase uma passagem de São Paulo para o Rio, de Rio São Paulo, Rio Belo Horizonte. Então, o que a gente sempre orienta aos clientes da gestão que eu faço é que eles procurem os cartões Black, a gente indica os melhores cartões de acordo com o gasto financeiro mensal deles para que traga mais retornos para ele, mais benefícios. Porque cartão de crédito é só 15% daquilo que você pode acumular. Os outros 85% vai depender dos seus gastos do dia a dia. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem muito Uber. Tem Uber. Pronto, se você utiliza... Tem gente que só utiliza Uber. Pronto, se você utiliza Uber, é uma maneira de você acumular muitas milhas. Existe um programa de fidelidade que você vai lá, compra o crédito Uber e acumula pontos, acumula milhas. Então, muita gente, sabia disso, por exemplo... Aí, essa aqui eu tô sabendo agora. A do Uber, eu confesso que eu não lembro. Se a gente já falou sobre isso, eu não lembro. Então, por exemplo, se você gasta 1.000, 2.000, 3.000, porque, por exemplo, os percursos, às vezes, no Rio de Janeiro são longos. Então, às vezes, uma viagem é 40 reais, 50 reais. Então, se você gasta muito com Uber, você tem um potencial muito grande de acumular milhas. Se a gente for fazer uma conta básica, por exemplo, se eu gasto 500 reais de Uber todo mês, aquela pessoa que tem segurança de dirigir, entendeu? Porque tem hoje em dia, né, aquela insegurança de dirigir. Não, eu prefiro pegar um Uber. Porque o Uber eu vou, por exemplo, se você vai sair à noite, é interessante que você vá de Uber, né? Para não beber, não dirigir bebendo. Não causar acidente, essas coisas. Então, se você tem um gasto considerável de Uber, você pode acumular milhas. E se você for fazer as contas ao longo de 12 meses, vamos uma conta básica assim, se eu gasto 500,
eu acumulo 3 milhas a cada real gasto, então eu vou ter um retorno de 1.500 milhas todo mês. Todo mês. Ao final do ano, só em uma estratégia eu vou ter 18 mil milhas. Então, essas estratégias que a gente faz para o cliente, ele só vai seguir nosso caminho e finalizar aquilo. A gente dá todo o caminho, a gente orienta a assinatura dos clubes, dos melhores clubes, quando tiver com os melhores preços. O cliente ele só vai... Vocês fazem uma contabilidade para o cliente. Justamente. Não é? É sério, assim. É uma contabilidade. Porque se você ganha milha ou ponto através do que você gasta, é você saber gastar. Isso. A gente é como se fosse um consultor financeiro nas milhas, né? Tipo assim, a gente vai pegar aqueles gastos do dia a dia e vai transformar em pontos e milhas. Perfeito. Porque eu sempre falo pontos e milhas, né? Até para falar a diferença... para o pessoal que está assistindo. Pontos é tudo aquilo que é dos programas. Por exemplo, programa da Livelo, da Esfera, programa da Sicredi, da Cicobi, do Itaú, do programa Caixa. Tudo isso são pontos. Pontos vocês transformam em milhas. E uma vez transformado em milhas, eles não retornam para pontos. E não podem, que é uma dúvida geral também, já tirando essa dúvida geral do pessoal... A partir do momento que você transfere para uma companhia aérea, você não pode transferir de uma companhia aérea para outra. Tipo, eu tenho Smile e passar para a Latam. Não, isso não pode. Pelo menos até hoje, isso não pode ocorrer. A partir do momento que você transfere para uma companhia aérea, ela vai ficar lá na companhia aérea, você pesquisa o voo que você quer lá e utiliza suas milhas. Então, por exemplo, eu posso usar, tipo, acumular pontos na Livelo. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Aí eu quero viajar... e pedir para você, consulta para mim uma viagem XXX. O ponto está na Livelo. Aí você viu que o ponto melhor é melhor viajar na Latam. Aí eu pego esse ponto da Livelo e jogo para a Latam e tenho a minha passagem aérea. Poderia ser assim? Mas isso tudo com a sua orientação. Isso. É claro. Com certeza. Que você vai fazer uma avaliação melhor de passagem, melhores pontos e etc, etc. Seria eu tô, de repente, dando uma... Eu tô passando assim? Eu acho que eu passei um pouco do ponto. Já fui. Não. É interessante até para o pessoal saber, né? Porque, por exemplo, por mais que esteja disponível a transferência, vocês precisam de uma orientação para a pessoa, porque até para fazer uma transferência, você tem que transferir no período certo. Certo. Porque por mais que esteja lá disponível, você fica recebendo aqueles e-mails, troca por panela, troca por isso, troca por aquilo. E como diz meu amigo Jorge Lauro, né? Se você for uma pessoa que troca pontos por panela, por liquidificador, por ferro de passar, aí você vai ser o próximo caso do Milhas Direta. Isso aqui é um contexto à parte. Mas assim, então, eu ia te perguntar exatamente isso. Quais os erros que as pessoas cometem fazendo essa troca? Alguma coisa, ou que é mais comum, né? Delas fazerem uma troca sem uma orientação. Você tem, assim, pontuado alguns erros? Seria isso? Comprar panela? Isso. Seria trocar usar... por panela, trocar por ferro de... Trocar por produtos em gerais, né? Por exemplo... se a gente transferir no período certo, na campanha certa, que é muito recorrente nos programas da Livelo, da Esfera, do Itaú, da própria Sicredi, que tem seu programa próprio, se a gente fizer na transferência bonificada, o retorno que a gente vai ter daqueles pontos são maiores do que tá lá no programa deles, né? Quando a gente transforma eles em milhas, tem bonificação que chega até 120%. Então, se você acumula aqueles pontos e faz uma transferência de 120%, 100%, 110%, de 50%, de 40%, você já transforma o seu dia a dia com 30% a mais, com 50% a mais, com 100% a mais, que vai lhe dar um retorno muito maior. Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não te cortando, mas já te cortando. E se uma pessoa chegar e falar assim, mas eu não viajo? Eu vou trocar por panela, eu vou trocar por, como diz o Jorge falou, como faqueiro Tramontina,
Por quê? Porque, gente, a gente teve em contato com uma pessoa que faz alguns vídeos interessantes, que é dentro do projeto da mentoria que ele estuda, que ele faz, né? Que ele trabalha, e que ele fala de muitos vídeos desse jeito, né? Os erros, cometendo os erros que as pessoas fazem e tal. E dentro desse processo, uma pessoa que chegue para você e diga, mas eu não viajo, por isso que eu compro. Essa pessoa, ela poderia ter algum benefício de uma outra forma? Com certeza. No programa que eu participo, no programa Master Leg, são 280 colegas com o mesmo intuito, com o mesmo interesse, com o mesmo, vamos dizer assim, com a mesma meta que eu tenho. Então, as milhas hoje em dia podem ser vendidas, mas não é para ser vendidas para qualquer pessoa. Se você quer uma gestão de milhas com interesse só de investimento, a gente faz também. Numa conta rápida assim, se você investir, vamos dizer, para arrecadar em 5 meses, que dê ali 100 mil pontos, que você consiga transferir para a Latam com 35%, assinando o clube de uma forma correta, quando você for transferir esses pontos para a Latam, em 5 meses você pode ter um retorno financeiro, dependendo da quantidade de pontos que você for investir. Às vezes, em 5 meses, investindo, vamos dizer assim, R$2.000, você pode ter um retorno financeiro de 2.600, de 2.700. Rende mais do que uma poupança. Muito. Ou, às vezes, até de uma CDI da vida. Com certeza. Então, aí eu ia te perguntar o seguinte, vamos lá. A gente falou do cliente que... Vou ter que coisar, porque a pergunta estava na coisa e eu esqueci. Fala de novo, gente. Vamos lá, quero te perguntar. Vamos lá. E aí, tem um outro detalhe. Hoje a gente falou de trocar por produto, de a Malema fazer a gestão 360, de ser uma agência de viagens que você pode fazer também a compra de uma passagem para a pessoa se ela quiser. Isso daí engloba parte de hospedagem, tudo mais. Aí, abrindo uma aspas com uma segunda pergunta, que eu fui presenteada ao show da Shakira por milhas. Que, gente, eu fui pro show da Shakira. Não, ó, fui com ele, ganhei. Por quê? As milhas me proporcionaram isso, né? Então, assim, eu acho que ele tá me dando gostinho para eu me tornar cliente 360 dele. Mas... assim, eu tô trazendo tudo que você pode proporcionar através do seu trabalho, né? Isso. E tem também isso, além de tudo isso, que existe também não só a viagem, a passagem aérea. Existe todo um conjunto, né? Isso. Milhas hoje pode lhe trazer um retorno para aluguel de carro, para hospedagem, para passeios, para ingressos. Então, ela não é só para passagem aérea, ela engloba muita coisa. Por exemplo, você pode ir para Roland Garros, assistir lá no camarote. Opa! O pessoal que gosta de... E tipo assim, com as transferências, às vezes com investimento, que vai sair muito mais barato do que você pagar um ingresso lá. Então, você pode já programar sua viagem, porque Roland Garros, o Wimbledon... o US Open, até o UEFA Champions League, shows também, como eu pude proporcionar, né, por tudo aquilo que você já fez por mim. Como eu digo, a gente tem que agraciar quem agraciou a gente. Então, nunca cobrou nada. Então, se eu puder, como eu pude, né, adquirir experiência tanto para minha mãe, para o meu irmão já, porque minha mãe sempre teve o sonho de ir para Gramado. Então, com o acúmulo no CPF dela, com o acúmulo dos gastos dela, ela pôde ir para Gramado. Passou uma semana lá e gostou muito e ela pretende voltar. E é o que eu digo a ela, é só a senhora dizer o dia que eu programo aqui, vejo qual a melhor data para ir, porque às vezes viagens, tirando aquelas pessoas, por exemplo, que é professores, que só tem férias de julho, no período, dezembro, isso. Quem tem filhos, que muitas vezes
tem que ir nesse período, mas se a pessoa tem uma liberdade geográfica, se ela pode viajar a qualquer momento, essas pessoas, ao invés dela passar um final de semana em casa, se ela pode passar um final de semana, por exemplo, quero ir para São Paulo ali, se ela pode passar 3 dias com as suas milhas, então ela vai viajar de graça. Ela não vai passar um final de semana dentro da sua casa. Ela pode passar um final de semana conhecendo um outro estado, um outro local. Às vezes, por exemplo, ela só quer alugar um carro. Ela tem milhas disponíveis. Ela não precisa gastar para alugar um carro. Às vezes, por exemplo, tem gente que seu carro é batido, precisa alugar um carro. Se ele não tiver milhas suficientes, ele aluga um carro para conseguir milhas. Porque você faz o pode... contrário, né? Isso. Você, em vez de não usar a milha ao seu favor, você gasta acumulando milha, Isso. né? Porque já é um gasto que você vai ter. Então, que você possa gastar para que lhe dê retorno, para que você acumule. E na gestão engloba tudo isso. A passagem, hospedagem, ingresso, transfer também, que muitas vezes seguro de viagem. Porque, por exemplo, tem países hoje que é obrigatório você fazer seguro. Sim. E o que a gente sempre recomenda, por muitas vezes que eu vou só passar 3 dias, por mais que seja no Brasil, em outro estado, é bom que você faça seguro, até porque, por exemplo, o caso que teve, né, da menina da Indonésia. Eu ia perguntar isso agora. Entendeu? Que tipo assim, o seguro, hoje a família está sendo, vamos dizer assim, cobrada a pagar os custos desse transporte, né, do corpo dela. Mas se tiver um seguro viagem que cubra isso, porque o seguro viagem é igual a seguro de carro. A gente paga para não utilizar. É verdade. Mas, infelizmente, se precisar, é bom que esteja segurado. Então, até seguro você pode fazer com suas milhas. Então, englobando tudo aqui, vamos imaginar. Se eu gasto 12, 15, 20 mil reais por mês. Se eu posso transformar isso... Vamos dizer, se eu acumular 5 mil pontos, pelo menos disso aí, que hoje eu compro tudo no cartão, às vezes uso o cartão que não pontua, às vezes uso um Yield da vida, entendeu? O que é o Yield? O Yield é um cartão de crédito amarelinho. Muita gente hoje em dia tem, que é um banco digital, o Yield, Neon, esses cartões todos que não pontua nada, muitas vezes você gasta muito neles, cartão, por exemplo, de Magazine Luiza, das Casas Bahia, cartão do Açaí, cartão do Atacadão, cartão do Carrefour, entendeu? Esses cartões... Então, esses cartões para você não são bons para acumular milha? Não, nenhum desses acumula pontos nem milhas. Então, tipo assim, você pode... na gestão 360, a gente vai abrir a mente do cliente para que ele troque os cartões, porque nenhum desses, além de nem acumular pontos, nem lhe dá benefício nenhum. Hoje em dia, tem cartão... que, por exemplo, só em você ter ele, se você comprar um ar-condicionado e for instalar na sua casa, você tem a instalação grátis do ar-condicionado. Bacana. Que a bandeira lhe dá esse benefício. Então, a gente, por exemplo, quem tem cachorro, né? Tem um cartão que ele lhe dá um valor disponível durante o ano, 2 visitas ao veterinário, às vezes vacina... Então, qual é o cartão? Tem tantas pessoas que têm cachorro para indicar também. Tem o Elo Nanquim, né? Que é da bandeira Elo, que ele lhe dá esse benefício. Então, muitas vezes até tem o cartão e não sabe nem o benefício que o ele cartão tem. Então, por exemplo, hoje em dia, para você fazer uma gestão, tem muita gente que o seu trabalho lhe consome muito. Então, você quer que na sua programação, eu quero minhas férias, você não quer ficar ali procurando passagem. Um gestor de milhas, ele vai fazer tudo isso para você, tem essa disponibilidade, o destino que você quer ir, está mais barato em tal mês, o período que você quer passar. Você se programou, o valor tudo, você queria passar 10 dias, mas está mais barato se você passar 14 dias, se você passar 12 dias. Então, tudo isso, na gestão de milhas, a gente procura fazer todo esse itinerário e o acúmulo dele seja
no mínimo, para a gente economizar pelo menos 20%, pelo menos 30%. Eu ia te perguntar se você já teve algum cliente, uma média de quanto que você teve um cliente que já mais economizou com essas compras. Teve um cliente que viajou para Dubai, né? Procurou a Malema. E na época eu nem era Malema ainda, era mais participando daqueles balcões que tem. E a passagem custava R$34 mil, que era uma executiva do Rio para Dubai. E nessa passagem, consegui vender, foi ele e a esposa, cada uma em torno ali de 15, 16 mil. Então, se a gente for ver só numa passagem aérea, ele economizou mais de R$40 mil. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim, foi ele e a esposa e não foi nem o valor de uma pessoa. Isso porque ele comprou as milhas. Se as milhas fossem dele, fosse fabricada por ele próprio... Através de compra, de uso dele no cartão de crédito. De uso. Porque uma pessoa que paga R$34 mil numa executiva, a gente entende que ele pode produzir muito para que quando ele for viajar, ele não gaste mais nada. Entendeu? Então, às vezes, que eu brinco até com meus clientes, rapaz, eu cobrei tão barato para você que eu tô até com vergonha. Então, muitas vezes a gente brinca, eu brinco assim com meus clientes, que muitos são amigos meus hoje em dia, em relação a isso, porque a gente sabe o quanto ele pode produzir, o quanto aquilo pode ter retorno. Por exemplo, esses dias, a Dudalina estava pontuando 10 pontos por real gasto. Então, por exemplo, se você compra 5 camisas na Dudalina, você ia adquirir ali 15 mil pontos. Nossa. Entendeu? Isso, às vezes é uma perna já de uma... às vezes é uma perna, se tiver uma peça em promoção. Mas se tiver uma perna de passagem, às vezes você já compra uma perna. Porque você transfere, por exemplo, ela com 100%, por exemplo, você vai daqui para Belo Horizonte e de volta... Você vai para São Paulo e de volta, já é um local que você pode ir. Por exemplo, aquele final de semana que eu disse, tem uns milhas, eu não vou ficar em casa. Apareceu essa oportunidade, eu vou viajar. Então, muita gente hoje não viaja porque não tem oportunidade. Muitas vezes gasta muito, porque hoje o Brasil, como as coisas estão muito caras, antigamente a gente guardava dinheiro, mas hoje a gente não tem nem essa disponibilidade de guardar o dinheiro para viajar. Então, é interessante que procure um gestor de milhas para ele produzir seus pontos, produzir suas milhas, e quando você for viajar, você vai muito feliz porque você economizou. Aí, ao invés do dinheiro que tinha para você e sua esposa, aí você consegue levar sua mãe, você consegue levar seu irmão. E o gestor de milhas é para isso, para que o cliente acumule muito mais para que ele viaje mais. Sim. E tenha um gasto menos significativo. E o cliente que você já teve que jamais, que te deixou assim, que te marcou mais, foi essa situação desse cliente que você acabou de falar, que ele economizou? Foi o mesmo que te marcou? Não, acredito eu que, tipo assim, o cliente que mais me marcou, acredito eu que foi a passagem que eu pude disponibilizar para minha mãe. Porque por mais que seja minha mãe, acredito assim que poder fazer isso, poder dar retorno a quem sempre quis meu bem, a quem sempre cuidou de mim, a quem sempre está disponível, acredito eu que pode aparecer o que for o cliente mais importante para mim, sempre vai ser minha mãe. E o que eu pude disponibilizar também para minha sogra, que nunca tinha vindo para o Rio, que quando eu vim para esse Empreenda Milhas, foi a primeira viagem também que eu fiz com minha filha. Então, isso também está na minha memória. Vou levar para o resto da vida, poder ter proporcionado isso para as pessoas que estão ao meu redor até hoje. Muito bacana. Agora sim, qual é o cliente ideal para a Malema? Aquele que quer acumular. Aquele que quer acumular milhas, né? Mas a gente faz a consultoria, né? Como eu disse, a gente precisa saber, porque como a gente trabalha com risco zero, a gente não pode, em momento nenhum, alimentar demais o cliente e não dar o retorno que ele espera. Então, esse primeiro diagnóstico é justamente para isso. Caso não seja o cliente para fazer a gestão,
eu sempre sou muito aberto com ele, mas procuro sempre indicar para que ele melhore as condições dele para que possa viajar. Então, como eu disse também que é personalizada a gestão de milhas, por exemplo, se o cliente gasta 5, se ele gasta... Então, o retorno que a gente vai dar para ele é aquilo que ele necessita. A gente não faz a distinção, por exemplo, só quem é médico, quem é advogado. Não, entendi. Não, isso não faz não. É para todo tipo de cliente que esteja aberto, que tenha um gasto considerável no cartão de crédito, porque no cartão de crédito é que a gente pode tentar se basear no que ele gasta do dia a dia. Quanto tempo a pessoa precisa para acumular milhas para fazer uma viagem? Vai depender muito do destino que ela quer ir, né? Por exemplo, se você gasta 20, 30, 40 mil no cartão de crédito, possa ser que no próximo mês você já consiga uma viagem. Então, o que a gente passa para o cliente é que o contrato ele é de 12 meses. Tudo vai depender do quanto ele está disponível para investir para o retorno que ele quer ter. Não pode uma pessoa querer gastar R$1.000 no cartão de crédito e querer ir para Dubai no mês seguinte. Entendeu? Não pode. Não é compatível. Não é compatível isso. Então, a gente sempre procura, quando os clientes me procuram, eu faço ali o forms para que ele preencha, para eu saber o nível de conhecimento dele, para eu poder indicar a ele a melhor forma de acúmulo, para que na viagem que ele queira fazer, isso pode acontecer daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 6 meses, porque pontos e milhas você pode acumular com seus gastos ou você pode comprar também. E quando precisa comprar, a gente indica a melhor forma. Aí, na época, de acordo com o programa, ou vocês já têm o melhor programa para acumular? O melhor programa muitas vezes vai depender da região onde você mora. Porque, por exemplo, tem passagem, por exemplo, Natal, Rio de Janeiro. Muitas delas é pela Smiles, é pela Gol. Natal, São Paulo, muitas delas é pela Latam. Entendi. Natal, Belo Horizonte, Confins, né? Para você, a melhor forma de você ir é pela Azul, que tem várias promoções, tem voo direto, como a Smiles tem voo direto para aqui, para o Rio de Janeiro. Por mais que as outras companhias tenham, a gente informa o cliente que nunca, dependendo do que ele quer, a gente até indica a ele, não vamos fazer essa transferência para a Azul, não, vamos fazer para a Latam, porque o destino que você quer é para outra companhia. Então, a gestão de milhas ela está baseada nisso tudo para que o cliente não perca pontos nem perca milhas. Perfeito. E aí, assim, hoje, a gente parar para pensar, existem alguns mitos em torno de questão de milha? Porque, assim, tem pessoas que se a gente chegar perto e falar assim, vamos acumular milha para viajar, a pessoa não acredita naquilo. Então, assim, existem alguns mitos? Quais são? Muito mito hoje em dia, né, que a pessoa faz. Se eu comprar passagem com milhas, minha passagem vai ser derrubada. Não. Milhas é o valor agregado à companhia aérea. Então, o mesmo assento que você compra, o mesmo voo que você compra pagando em dinheiro é a mesma coisa. Muita gente que não tem o conhecimento acha que as milhas, eu não vou conseguir voar. Não é assim. Porque o que a gente está fazendo com as milhas é aquele retorno que a gente teve, o gasto que a gente teve, a bonificação, a transferência que a gente fez para a companhia aérea é um programa da companhia aérea. Então, se você utilizou suas milhas para adquirir uma passagem, você vai conseguir voar. E muita gente tem medo. Em hospedagem, me disseram já que é hospedagem. Não. Se você fizer com uma pessoa que tem o conhecimento, esses mitos, eles todos caem por terra. Vão fazer da maneira correta, né, na verdade. Então, deixa eu fazer agora uma outra pergunta com relação à Malema, né? Hoje você está com uma empresa, você tem projetos futuros, tem ideias novas, ou vai manter só milhas, viagens, ou só milhas, ou só viagens? A intenção de eu abrir a Malema, né, é para que eu possa disponibilizar o conhecimento para aqueles clientes que têm o interesse de viajar, independente da renda dele, e com que eu consiga fazer que meu irmão trabalhe comigo num futuro próximo.
Porque vai chegar um determinado ponto que eu não vou conseguir dar a atenção necessária para todos os clientes. Então, eu já estou querendo ali, já estou introduzindo ele a esse mundo para que ele adquira os mesmos conhecimentos que eu, porque nada mais que alguém muito próximo e desde o nome ser uma empresa familiar, conseguir fazer com que meu irmão trabalhe comigo, né? Já conversei com ele bastante sobre isso, já estou tentando introduzir ele a esse mundo, meu garoto propaganda, né? Já faço a gestão dele, com que tudo que é arrecadado, com os pontos, com as milhas, tudo no nome dele. Eu sempre estou ali transferindo lucro, só pago, querendo ou não, por ser uma empresa, existem os impostos, que não é barato, infelizmente ou felizmente para alguns, que eu estou conseguindo remunerar ele. Tudo que é de acordo com o CPF dele, tudo que eu consigo vender com o acúmulo dele, Bacana. eu repasso, Bacana. depois de tirar os impostos, eu repasso tudo para ele. Show. Ele nem queria, não, o que é certo, então já estou introduzindo ele para que futuramente a gente consiga disponibilizar esse projeto para mais pessoas, que não fique só, né? Por exemplo, para determinadas pessoas. E o projeto que eu tenho é o projeto hoje de vida em relação a isso. Por mais que dá De ter pessoas e braços te ajudando a crescer e ajudar mais pessoas com milho, seria isso? Isso, com certeza, né? Maravilha. Então, a gente tem um quadro aqui, Leonardo, que é Sementes Finais. Que a gente já está no final do nosso podcast e a gente gosta de trazer um lado mais humanizado, de saber um pouco mais e conhecer um pouco mais, com uma palavra para você dizer o que vem do seu coração. Topas? Boa, vamos lá. Uma palavra que define para você família. Família, vou utilizar duas, né? Saudade, por conta do meu pai, e tudo, por tudo que me rodeia, né? Tem ali minha mãe, minha avó, minha esposa, minha filha, meus irmãos. Então, saudade eu deixo só pro meu pai, né? Maravilha. Como é, hoje, a relação com o trabalho? A sua relação com o trabalho? Hoje, a relação com o trabalho, né? Como eu trabalho home office, muitas vezes eu consigo perceber hoje que às vezes eu não dou a atenção necessária à minha esposa, à minha filha. Então, hoje eu já estou conseguindo relacionar isso, dando mais tempo para ela. Como ela entrou na escola, aí eu procuro trabalhar o período que ela está na escola, o período que ela fica em casa. Estou sempre procurando ali ficar mais próximo dela, né? Muito legal. É a relação para humanizar mais, ficar mais próximo dela, né? Transformar o home office no trabalho, mas tendo a oportunidade de estar com a sua filha e não trabalhando no horário que ela está lá para dar atenção, né? Isso, porque quando eu trabalhava em outro local, quando ela nasceu, eu estava desempregado, então tinha um elo ali muito forte com ela, né? É o que eu sempre digo, por mais que a gente ajude as esposas, nada se compara ao trabalho, vamos dizer assim, o elo que a esposa, que a mãe tem com a filha, né? Que a mãe tem com a filha. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando ela estava com 5 para 6 meses ali, então eu perdi um pouco desse elo. E como ela era muito pequena, foi um pouquinho difícil. Hoje em dia, por eu estar em casa direto, já consigo, ela já fica ali mais próximo de mim. Então, esse elo eu não pretendo perder jamais. Uma das formas de trabalhar home office é por conta disso. Um defeito que virou aprendizado. Eu acho que é escutar, né? Muitas vezes na família, né? A gente sempre se posicionou muito assim. A gente sempre teve aquele pensamento que às vezes não fica só com a gente. Então, no trabalho, acredito que escutar faz parte. A gente, por exemplo, hoje eu trabalho muito escutando o que o cliente tem para dizer. Então, isso eu já estou procurando levar para a minha vida pessoal, que isso fez com que eu aprendesse muito, né?
Então, como minha filha é pequena, às vezes ela fala, ela não quer saber o que eu tenho para dizer. Então, às vezes, parar ali, escutar o que ela está dizendo. Minha esposa, às vezes, reclama muito por você não me escuta. Então, acredito eu que o escutar está sendo bem relacionado para essa parte. Perfeito. O que é empreender com uma palavra? É gratificante, por mais que seja difícil. Qual a sua relação com Deus e espiritualidade? Eu sempre fui católico, né? Nasci numa família católica, veio da minha avó, da minha mãe. Hoje eu sirvo o encontro, né, da paróquia a qual eu sirvo, que é o SEGME, né? Se alguém conhecer. Então, eu nunca deixei esse elo com a igreja, né? Sou católico desde sempre e continuarei para sempre. Medo de não ver meus filhos crescerem. Um arrependimento? Acredito eu que nenhum. Por que nenhum, né? Porque hoje eu sou o que sou por tudo que eu fiz. Possa ser que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não seria o que sou hoje. Então, essa palavra arrependimento, eu acredito que eu não tenho. Eu tive aprendizados. Arrependimento não, porque eu sou o que sou por tudo que eu vivi hoje, até hoje. Perfeito. Um sonho que ainda não realizou? E para Disney, por incrível que pareça. Oh, maravilha. As milhas aí vão ter que estar bombando. Mas só que eu digo, agora vai ter que dar um tempo. Vai ter que dar a parada de novo. Por quando quê? eu comecei, quando a gente começou, vamos para Disney, não sei o quê, que também é um sonho da minha esposa, né? Então, eu tive esse sonho quando a gente foi começar a programar o sonho, aí veio Mariana. A gente fez, não, Mariana já está com 2 anos, acredito eu, que já dá para a gente programar tudo, leva ela. A minha esposa está grávida novamente, né? A previsão é que Benício nasça em outubro, mas a gente tem aquele certo receio, porque Mariana veio 4 semanas antes, 5 semanas antes, então a gente está naquela, se ele vai vir em outubro, se ele vai vir em setembro. Espero que ele não seja apressado como a irmã dele, não, que ele nasça no período certo. E que aí agora vocês vão se programar para ir para Disney mais à frente. Vai ter que esperar mais 2, 3, 4 anos para que a gente consiga ir para lá. E aí, Leonardo, chegamos ao final desse nosso episódio, desse nosso encontro aqui, eu acho que de muito aprendizado, pelo menos para mim foi. Espero que para todos que estejam aqui com a gente, que consigam olhar com outros olhos. E eu queria que você deixasse assim no final umas considerações, deixasse o seu @, como a gente falou tanto de Malema, para que as pessoas, onde pode te encontrar? Estou fazendo o site, né, da empresa, mas quem quiser me achar, né, é só procurar no Instagram Malema Viagens, que você vai me encontrar lá. Estarei disponível por qualquer dúvida, qualquer interesse que vocês tenham. Agradecer, né, a Trulli por abrir esse espaço, que é um espaço voltado para os seus clientes, mas pelo laço familiar, né, abriu as portas aqui para mim. Eu sempre elogiei, disse que tinha interesse em fazer esse podcast, que é um aprendizado. Então, acredito eu que agradecer a oportunidade e dizer a todos que estão nos assistindo, né? Eu sempre fui um assalariado, né? Sempre tive sonhos. Então, que fazendo da forma certa, a gente alcança nossos sonhos, né? Se você tem interesse, que seja uma viagem pequena, mas que você tenha um interesse, nos procure, né? Que a gente vai tentar conseguir a melhor forma. Quando eu falo tentar, é que seja no menor tempo possível, que a gente vai conseguir, mas que você esteja disposto a alcançar seus objetivos, que é o que Rafa sempre diz, né? Eu posso fazer tudo, menos a sua parte. Então, acredito eu que é isso aí. Maravilha. Se você ficou curioso de agora revisar todos os seus cartões de crédito, se você vê que pode ajudar a você ou alguém da sua família a economizar mais ou começar a viajar com milhas, manda esse episódio para as pessoas, curte, comenta, deixa o seu comentário aqui com a gente.
E vem para a Trulli Offices você também, que precisar de um escritório comercial fiscal ou fazer o seu podcast no nosso estúdio. Tá vendo? Eu acabei... Peraí, fica aí para tirar foto.